Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é Juliano. Bem-vindos ao Alemão no Ponto. E o vídeo de hoje é sobre os pronomes pessoais e como conjugar os verbos regulares em alemão. Vocês estão prontos? Vamos nessa! Então, pessoal, para começar, nós vamos falar quais são os pronomes pessoais em alemão. E para tornar tudo mais fácil, eu vou colocar aqui do lado, organizadinho, os pronomes pessoais em português e aí a gente vai colocar a forma em alemão. Beleza? Vamos nessa! E o primeiro deles é o ich. Ich, que seria o nosso eu em português. Depois é o du. Du, que seria o tu ou você em português. Já na terceira pessoa do singular, nós teríamos o er, que significaria o ele, er, o sie, que significaria o ela, e o es, pessoal. Que como vocês sabem, no alemão, a gente não tem só o masculino e o feminino, a gente também tem o neutro. Então, o es seria o pronome neutro. Sendo assim, no português a gente tem o ele e ela, e no alemão a gente tem o er, sie e o es. Agora, iniciando com o plural, nós vamos para o wir. Wir, que seria o nós. E depois nós teríamos o ihr. Ihr, que seria o vós ou vocês. Ihr. E na terceira pessoa do plural, nós temos o sie. De novo, sie, que seria referente tanto ao eles quanto o elas. A gente vai utilizar o sie. E por fim, a gente também tem a forma formal de dizer você, que também é o sie. Só que esse sie a gente vai utilizar sempre com letra maiúscula. Sie. Mesmo quando ele não estiver no começo da frase. Beleza? E agora que a gente já sabe quais são os pronomes pessoais em alemão, a gente pode passar para a parte de conjugar os verbos regulares no presente em alemão. E o primeiro verbo que a gente vai utilizar como exemplo é o verbo machen. Machen, que é o verbo fazer em alemão. Ressaltando também que a grande maioria dos verbos no infinitivo em alemão, eles terminam com en. Com isso em mente, vamos passar para a parte de conjugação dos verbos regulares. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o en no final do verbo. Com isso, a gente tem a base para a conjugação. A gente tem aqui a raiz do verbo. E essa parte ela não vai se alterar durante a conjugação dos verbos regulares. E eu vou mostrar para vocês. Vamos conjugar o verbo machen. Ich mache. Ich mache. Du machst, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. E a forma formal, sie machen. E como vocês puderam notar, a gente manteve a raiz do verbo intacta e foi adicionando de acordo com qual pronome pessoal estava sendo responsável pela conjugação do verbo. Se a gente estiver conjugando na primeira pessoa do singular, a gente vai adicionar o é. Se a gente estiver conjugando na segunda pessoa do singular, o st. E se a gente estiver conjugando na terceira pessoa do singular, o t. Agora, se a gente estiver conjugando na primeira pessoa do plural, a gente vai adicionar o en de volta. Se estiver conjugando na segunda pessoa do plural, a gente vai adicionar o t novamente. E se a gente estiver conjugando na terceira pessoa do plural, ou se a gente estiver utilizando a linguagem formal, a gente vai adicionar o en novamente. Então, como vocês puderam notar, quando a gente for conjugar um verbo regular, a gente vai tirar a raiz do verbo e utilizar como base para a conjugação. E depois a gente vai adicionar as letras de acordo com o pronome pessoal. Então vamos testar novamente, utilizando agora o verbo spielen. Spielen, que é o verbo jogar ou brincar na língua alemã. E como a gente fez anteriormente, a gente vai tirar o en e ter aqui a raiz do verbo, que seria aqui o spiel. Tendo a raiz do verbo, vamos então passar para a conjugação. Ich spiele, du spielst, er, sie, es spielt,
Wir spielen, ihr spielt, sie spielen. E no formal também, sie spielen. Então olha que simples, pessoal. Com essa fórmula vocês conseguem conjugar todos os verbos regulares sem problema. E não se preocupem que o próximo vídeo vai tratar justamente dos verbos irregulares. Mas por esse vídeo é só. E o Hausaufgabe de hoje vai ser justamente isso. Eu gostaria que vocês conjugassem o verbo wohnen, wohnen, que é o verbo morar em alemão, aqui embaixo nos comentários. E não se esqueçam que aqui na descrição dos vídeos também tem um exercício extra para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.